Muito boa noite, queridos e queridas, companheiras e companheiros de Ideal Espírita, que mais uma vez se reúne conosco nessa noite de Natal, desse dia 25, nesse sábado, onde comemoramos o Natal de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos e fazemos aqui coro com a mensagem já mostrada aí no vídeo dos nossos companheiros do IDEAC, desejando a todos um dia de muita paz, que possa ser as reflexões do trabalho a ser apresentado nessa noite, muito produtivas para cada um de nós, que possa nos sensibilizar o coração, nos ajudar a compreender a mensagem profunda do Natal de Jesus e trabalhar, através desse conhecimento, nosso próprio automelhoramento, nosso próprio crescimento moral. Que possa, então, os amigos espirituais nos abençoar. Um abraço carinhoso a todos que estão conosco agora, nos acompanhando no Centro Espírita Caridade e Virtude, de Aperibé, essa casa tão querida do nosso coração, e também a todos os demais irmãos que estão aqui conosco, nos acompanhando nessa live promovida por essa casa aí de Aperibé, no Rio de Janeiro. Pois bem, queridos, a gente vai para introduzir esse tema, e o tema da palestra é Então é Natal. A gente quer convidar os companheiros para fazermos juntos uma leitura preparatória. A leitura que nós separamos aqui, ela se encontra no livro Ceifa de Luz, que é um livro da série Fonte Viva, na verdade, o último livro da série. A lição que nós separamos da psicografia de Chico Xavier e pela instrução espiritual de Emmanuel é a lição de número 22, Renovação em Amor. E Emmanuel, para introduzir essa reflexão, ele lança a mão de uma fala do apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, que assim registra: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Em cima da fala paulina, vem os comentários de Emmanuel. Quando as crises te visitem, ante os problemas humanos, é justo medites nos princípios de causa e efeito, tanto quanto é natural, reflitas no impositivo de burilamento espiritual com que somos defrontados. Entretanto, pensa igualmente na lei de renovação, capaz de trazer-nos prodígios de paz e vitória sobre nós mesmos, se nos decidimos a aceitar construtivamente as experiências que se nos façam precisas. Se atingiste a integração profunda com as bênçãos da vida, considera a tarefa que a divina providência te confiou. Deus não nos envia problemas que não estejamos necessitados. Aceitação e paciência, sem fuga ao trabalho, são quase sempre a metade do êxito em qualquer teste a que sejamos submetidos em nosso proveito próprio. Se qualquer tempo é suscetível de ser ocasião para resgate e reajuste, todo dia também oportunidade de recomeçar, reaprender, instruir ou reerguer. O amor que sejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós mesmos. Onde estiveres e como estiveres, nas áreas da dificuldade, dá-te a serenidade e o espírito de serviço, e entenderás com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e de libertação. Após essa leitura profunda, reflexiva do benfeitor espiritual Emmanuel, nós convidamos você a juntar-se conosco numa prece. Fechemos nossos olhos, vamos trazer nessa tela mental a imagem do Rabi da Galileia, e dizer a este irmão maior: Mestre amigo, nós queremos nessa noite lhe dar os parabéns. Agradecer a tua vinda a esse planeta. Agradecer porque tu nos deixastes um evangelho tão desafiador, mas que, na medida que possamos compreendê-lo e que temos a coragem de aplicá-lo à nossa vida, temos já conquistado, mesmo que de forma muito parca, o equilíbrio, a serenidade, a paz. Gratidão, Senhor, pela tua vinda, pelo teu nascimento, pelo simbolismo da tua humildade, pelo simbolismo do sacrifício na cruz, por ter nos aceitado,
por ter aceitado do Pai o compromisso de nos encaminhar em direção a conquistar a perfeição moral. Gratidão, Senhor, por essa noite de reflexões, onde podemos estar aqui reunidos diante de uma tela de computador ou de telefone celular para ouvir a tua mensagem, ouvir de novo o teu evangelho. Gratidão, Senhor. A nossa petição é que tu nos envolva nesse momento em emanações de luz. Que a tua lembrança, que a percepção da tua presença entre nós possa ser de tal forma marcante que ela, nessa noite, nos sensibilize a fazer as mudanças que tanto necessitamos fazê-las. Abençoa-nos, Senhor. Ampara cada internauta que se encontra conosco, aqueles outros que vão assistir a palestra postada nos canais de Facebook e do YouTube. E também, Senhor, ampara, envolve aqueles nossos irmãos desencarnados, que, por certo, vêm estar conosco nesse momento para também serem beneficiados pela tua luz. Que todos nós, mestre amigo, que todos nós possamos sair daqui com o coração renovados na fé, desejosos de poder avançar cada vez mais na direção de nos tornarmos discípulos teus e discípulos melhores. Ampara-nos, protege-nos a fala e a voz, que a equipe espiritual, os invisíveis que coordenam o Centro Espírita Caridade e Virtude, nos inspire nessa noite, para que a tua mensagem chegue a todos nós com profunda clareza e que essa clareza possa ser, para cada um de nós, um desafio pessoal de auto-melhoramento. Envolve-nos, Senhor, nesse momento, fica ao nosso lado, hoje e para todo sempre, e assim com essa prece, pedimos permissão para dar por iniciada essa tarefa de divulgação da tua doutrina para o coração de todos aqueles que puderem ser alcançados. Fica conosco, Senhor. Fica hoje e para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então, é Natal, é o tema da palestra. E eu fico me perguntando, como é que nós leríamos essa frase? Quando a gente era pequeno, a gente era criança, chegava a época do Natal e tinha uma psicosfera de ganhar presentes. Tinha também já linkado essa época, sempre estávamos de férias escolares. Então, talvez naquele primeiro momento, a sensação de ler essa frase seria: então é Natal. Talvez falássemos mais alto, vibrássemos. Mas a vida vai passando, a idade vem chegando e a gente começa, é bem verdade, ao longo da vida, se despedir de alguns que partilharam conosco na família, que retornam agora à parte espiritual, não morrem, retornam ao seu local de origem. E essa ausência, muitas vezes linkada ao Natal, nos entristece quando chegam essas épocas de final de ano, as festas, porque pensamos assim: há alguns natais atrás, contávamos com a companhia deste, daquele, daquela irmã, e agora não podemos mais. E talvez a gente te lesse essa frase, então, dizendo: então, é Natal. Mas, queridos, independente do que o Natal nos convida emocionalmente a sentir, independente, a proposta vai ser a gente perceber que vai muito além de conceitos pessoais. A ideia, o conceito do Natal, vai muitíssimo além, quando ele nos convida a valorizar e agradecer e a vibrar e nos alegrar com a vinda do Messias ao planeta, oferecendo-nos novos rumos, abrindo novos horizontes e nos conduzindo para o caminho seguro da felicidade. Então, é Natal. Se quiséssemos aqui, após essa introdução, prolongar a ideia, a gente poderia incluir nesse painel aí, nesse painel elétrico, né? Vamos botar assim, deve ter um outro nome que me foge agora, mas tá aí um painel digital, incluir a palavra, o verbo, o adjetivo e incluir o já. Então já é Natal. Meus irmãos, é Natal de novo. Como o tempo tem passado rápido.
Parece que a gente pode, com extrema facilidade, recordar detalhes do Natal do ano passado. Quando nós pensamos, então, nesse Natal já está de novo aí, a gente pensa em tempo. Eu acrescentei aqui uma nova placa, uma nova fileira de placas eletrônicas, para a gente pensar em tempo. Na verdade, meus irmãos, há uma valência espiritual, uma valência divina chamada tempo, que muitas vezes nós não temos sabido aproveitá-la muito bem. Há uma questão do Livro dos Espíritos, para a gente poder introduzir, é claro que a ideia do Natal, então, é Natal, mas ir trazendo um corpo doutrinário para que a gente possa sair daqui com a mente, com o coração mais consolado, a mente mais aliviada, mas a questão 799, onde Allan Kardec perguntou às benfeitoras espirituais como é que pode o Espiritismo contribuir para o progresso, esse progresso coletivo e o progresso individual. Os benfeitores espirituais vão dizer a Allan Kardec, no primeiro momento, que destruindo o materialismo, né, que é uma das chagas da sociedade, o Espiritismo faz com que os homens compreendam aonde se encontram os seus verdadeiros interesses. Então, à medida que o homem se desprende da matéria, quando ele compreende a sua realidade espiritual, ele começa a fazer investimentos mais intensos para a conquista do patrimônio mortal. Mas eu queria me deter na segunda parte da resposta, quando os benfeitores espirituais acrescentam assim a Allan Kardec. Deixando a vida futura destavelada pela dúvida, o homem perceberá melhor, observe, meus irmãos, que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então nós temos em mãos agora o momento presente, o agora, talvez seja por isso que ele seja presente, uma dádiva de Deus, mas por meio do presente nós podemos preparar o nosso futuro. Chico Xavier, o venerando, deixou-nos uma frase extremamente impactante. Ele vai dizer-nos que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar ou recomeçar agora e fazer um novo fim. Então, por meio do presente, nos é dado preparar melhor o nosso futuro. E, meus irmãos, eu queria que você atentasse para essa questão do agora. O momento precioso, esse instante em que nós podemos fazer escolhas diferentes, podemos mudar as opções, podemos pensar em fazer de uma outra maneira. Mas esse momento do agora. E quando eu me encontrei com esse texto, eu me lembrei de uma fala de Jesus, trazida no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23, onde o Rabi da Galileia nos diz assim: mas a hora vem, e veja, meus irmãos, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Eu queria que você colocasse para mim um asterisco, que daqui a pouquinho mais eu vou resgatar esse texto de João 4, 23, linkando com esse agora, e agora é. Mas observem só, eu queria destacar, no segundo momento desse mesmo texto, a questão dos verdadeiros adoradores que hão de adorar ao Pai em espírito e em verdade. Se quiséssemos aqui usar um pouco do nosso tempo para desdobrar o conhecimento espírita com relação a o que seria adorar em espírito e verdade, a gente poderia dizer que adorar em espírito é quando nós tomamos consciência que, embora vivenciemos agora uma experiência material com o esquecimento necessário do passado, essa dádiva divina de esquecer o passado, nós, mesmo passando pela dificuldade, entendemos que somos espíritos. Então, quando eu me coloco diante da vida, dos fatos da vida, e faço minhas escolhas, não pensando nem priorizando a matéria, mas pensando e priorizando primeiro as questões espirituais. Então, quando eu tenho consciência espiritual, eu estou adorando em espírito. Mas o que seria adorar em verdade? Adorar sem as máscaras, sem as mentiras, sem aqueles comportamentos que nós aprendemos ao longo dos séculos
de mostrar para os outros nosso lado bom e camuflar, esconder o lado ruim. Não podemos fazer isso para com Deus. Fazemos sim, usamos-o como verniz social no nosso dia a dia, mas é preciso que a gente adore verdadeiramente. E adorar a Deus na verdade é quando eu admito os meus erros, as minhas falhas, as aceito como sendo naturais e, ao mesmo tempo, trabalho dentro das minhas possibilidades para vencer os traços ainda negativos do velho homem. Então, ainda, a gente poderia desdobrar a questão do tempo. Eu me lembrei, exaltando aqui, que já é Natal, de novo, pensando em tempo. Me lembrei de Paulo de Tarso escrevendo agora a carta aos Gálatas. E o capítulo é o 6, versículo de número 10, quando Paulo vai dizer: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Meus irmãos, enquanto o tempo nos pertence, enquanto temos o vigor físico, enquanto temos possibilidades financeiras, é preciso fazer o bem. E é preciso aproveitar o tempo enquanto o temos, mas fazer o bem a todos, talvez seja esse o maior de todos os nossos desafios. Eu tenho plena convicção que hoje nós fizemos o bem. Fizemos o bem quando mandamos uma mensagem pela manhã, quando fizemos um café, quando acolhemos um familiar, um amigo. Fizemos o bem. Mas o desafio maior será fazer o bem a todos. É por isso que o Evangelho segundo escreveu, Evangelho segundo Chico Xavier, né? Chamar o livro O Evangelho de Chico Xavier, que é um livro de autoria do Carlos Bacelli, um livro até polemizado, porque alguém disse que Chico teria dito coisas só para Carlos Bacelli, porque não disse para outros. Bom, polêmicas à parte, Chico e Bacelli eram amigos, mas fato é que naquele livro, no item de número 17, está registrado que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Aproveitar o tempo, fazer o bem enquanto podemos. Então, meus irmãos, já é Natal outra vez, é Natal de novo. E a pergunta que vai dar agora novo rumo aos nossas reflexões, e agora? E agora, meus irmãos, o que nós podemos fazer? Lembra-se que eu pedi para resgatar, daqui a pouco, um asterisco, lá daquele de João, capítulo 14, versículo 23, quando o Rabi da Galileia afirma: mas a hora vem, e agora é. Meus irmãos, a hora é agora. Dá uma ideia de urgência, dá uma ideia da gente parar e refletir no que temos feito da vida, do nosso tempo, do patrimônio material emprestado em nossas mãos, do nosso vigor físico, o que temos feito da vida, o que temos feito com essa encarnação. E essa ideia de urgência, eu quero começar a linkar aqui com 5 passagens sequenciais que vamos encontrar na literatura espírita. O primeiro é no Evangelho segundo o Espiritismo. No prefácio, fala do Espírito de Verdade, quando ele começa a dizer-nos assim: e eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas hão de se restabelecer no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então, a frase "são chegados os tempos", uma frase exarada na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, lançada em abril de 1864. Mas eu queria, a partir dessa frase, "são chegados os tempos", é claro que eu vou linkar esse conjunto de ideias com o Natal, é claro que eu vou fazer isso, mas eu quero que a gente acompanhe uma sequência de mais 4, onde referências doutrinárias que vão exaltar e afirmar que são chegados os tempos. Tempos em que a gente compreenderia o verdadeiro sentido das coisas. Tempo onde a gente entenderia que somos espíritos imortais, transitando temporariamente pelo mundo das matérias, para utilizar desse momento, desse patrimônio perecível, para conquistas imperecíveis. O segundo texto, linkado à ação chegados tempos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 1, uma fala do codificador, Allan Kardec, no item 5, onde ele aborda o item O Espiritismo. E lá ele vai
nos dizer: são chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Então, observem que o Rabi da Galileia nos prometera em João capítulo 14 que enviaria um outro Consolador, e esse Consolador seria capaz de nos fazer lembrar de tudo quanto o Rabi nos ensinou e havíamos esquecido, mas também nos ensinaria coisas novas. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 6, item de número 4, ele vai imprimir um raciocínio onde ele nos convence intensamente, item 7, nos explica intensamente e nos prova se a doutrina espírita, esse Consolador prometido por Jesus, que viria, meus irmãos, completar os ensinos de Jesus. O terceiro texto dos 5 iniciais, quando eu quero trabalhar, são chegados tempos, ainda agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 1, no entanto, já nas instruções dos Espíritos, no item 9. E a fala é de um espírito israelita. E esse companheiro diz-nos assim: são chegados tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. A espiritualidade amiga, por meio de Allan Kardec, seu próprio testemunho, nos dizendo do momento adequado aonde os desígnios de Deus seriam cumpridos. Então era o momento que a humanidade estava amadurecida, preparada para receber a vinda do Consolador prometido. Na intenção de nos fazer lembrar, para quê, meus irmãos? Para que, lembrando o ensino de Jesus e completado por novos ensinos, pudéssemos avançar na senda do progresso. Seguindo para o 4º artigo da doutrina espírita, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 1, mas agora o Espírito comunicante, João Evangelista. Então ele vai dizer, na sequência colocada aqui, o 4º são chegados os tempos. Então ele diz: meus bem-amados, são chegados tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades, fazendo coro com aquela ideia de verdadeiro sentido. São chegados tempos, meus irmãos, da gente compreender o verdadeiro sentido, o sentido espiritual, de entendermos de uma vez por todas que não somos um corpo. Nós temos um corpo emprestado por Deus. Na linguagem de André Luiz, esse corpo é designado aparelho que deveria ser utilizado por cada um de nós com prioridades e escolhas a fim de conquistarmos o que Jesus chamaria de os tesouros dos céus. Mas observe, então, que no complemento, João Evangelista ainda vai colocar que ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas, aquele primeiro véu que cobria o nosso entendimento, que não nos permitia entender em profundidade. Agora seria revelado, seria desvelado. E João segue dizendo: vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e entre o que é. Fazia João Evangelista menção à interface entre o cristianismo e o espiritismo, o resgate da essência do pensamento crístico, que levaria Emmanuel, em sua literatura, em especial no livro Consolador, dizer-se o espiritismo, o cristianismo redivivo. E João Evangelista, nesse 4º, são chegados tempos, ele vai dizer: digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Fazia menção a essa doutrina que vai nos fazer compreender, meus irmãos, nos trazer a iluminação da mente, o despertar da consciência, para olharmos como se fosse um sol no cume dos montes, resplandecendo a luz profunda que envolve os nossos corações. É claro que à frente desse cortejo de iluminados, que no livro História do Espiritismo, Arthur Conan Doyle teria dito ter ocorrido uma invasão,
organizada, à frente dele o Espírito de verdade, o mesmo Jesus de Nazaré, que à frente desse cortejo de anjos e espíritos superiores vieram nos trazer as informações que foram codificadas por Kardec. Meus irmãos, observem comigo, para que nós as compreendêssemos, entendêssemos o Cristo melhor e permitíssemos que ele nascesse dentro de nossos corações. Interessante lembrar aqui, e eu trouxe duas passagens também de João Evangelista, mas agora, quando encarnado, e não mais como espírito da equipe Espírito de Verdade, mas encarnado, discípulo de Jesus, ele escrevendo o Evangelho, e em dois momentos, do versículo 12 e do versículo 32, ele coloca-nos assim. No 32 ele vai dizer, no 12 ele vai dizer, perdão, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz que resplandece no cume da montanha, é o próprio Jesus, dizendo que ele é a luz que vem nos iluminar o coração. Meus irmãos, eu me lembrei de Paulo de Tarso, fazendo um breve parênteses aqui, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diria, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo lhe esclarecerá. As luzes do Cristo, o esclarecimento do conhecimento espiritual virá de Jesus. No entanto, meus irmãos, serei eu que me levantarei, me reerguerei, me despertarei para fazer o trabalho da aquisição dessas verdades. No versículo número 32, agora sim, ele vai dizer para a gente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus de Nazaré se intitula Ser a Verdade. Lá em João 14, ele vai dizer para a gente, porque eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Num outro momento, na mesma sequência, aí de João 8, ele vai dizer, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecer a verdade e a verdade nos fazer entender que são chegados os tempos. Eu quero trazer o último texto dessa sequência de são chegados os tempos, o quinto. No final trago mais um dos 6 prometidos, mas o livro A Gênese de Kardec, capítulo 18, item de número 25, diz assim, o Espiritismo não cria renovação social. Veja, meus irmãos, a madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Nós não podemos mais aceitar a miséria sem nos sentirmos incomodados. Não podemos mais olhar para as diferenças sociais, para a agressividade, para a violência, para a crueldade, para a impunidade, para a corrupção, sem nos incomodar. No entanto, meus irmãos, a atitude para combater todos esses males sociais, frutos do egoísmo, não serão mais por meio da mesma violência. O Rabi nos ensinou, o Espiritismo nos faz lembrar que é preciso pagar o mal com o bem. Lá na abertura do Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo, me parece que é o 9, diz Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e acrescenta, porque serão saciados. Meus irmãos e minhas irmãs, ali nós temos esperança. Há um cortejo, há um trabalho coletivo, há um grande projeto espiritual em andamento. É claro que esse projeto visa alcançar os nossos corações e nós também somos partes desse projeto para alcançar outros corações, para que o coração de Jesus possa estar dentro de nós, para que o reino do Mestre seja o nosso reino, para que o nosso coração seja coração aonde Jesus possa nascer. Mas observe que na sequência Allan Kardec vai dizer ainda, pelo seu poder modernizador, ele se refere ao Espiritismo, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, vírgula, o Espiritismo é o mais apto do que todos, do que qualquer outra doutrina, a secundar o movimento de regeneração. Por isso, ele é temporâneo desse movimento. E conclui Allan Kardec, na Gênese 18, dizendo, surgiu na hora em que poderia ser de utilidade, visto que também
para ele são chegados os tempos. Era a hora em que a humanidade madura compreenderia melhor a fala de Jesus, as falas esquecidas, e seriam desafiados, cada um de nós, a transformá-las em atitude. Então, meus irmãos, é Natal. Então é Jesus. Então é Jesus de novo, nos convidando a olhar para os seus ensinos, fazendo-nos acreditar, nos convencendo de que a prática dos seus ensinos nos levará à felicidade, à paz, à harmonia interna. Quantas vezes mais, meus irmãos, vamos insistir em acreditar que patrimônios materiais podem trazer paz, que conquistas, que segurança financeira traz paz, quando, na verdade, o ensino do Cristo deveria ser colocado em primeiro lugar. Eu me lembrei de uma fala de Jesus, na verdade, trazida por João Evangelista. Nós sabemos que João Evangelista, quando estava exilado na ilha de Patmos, escrevendo o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele, por certo, daria passividade a Jesus em alguns momentos. E ele fala como se fosse o próprio Jesus. E nesse capítulo 3, versículo 20, o Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. É claro que essa porta que o Senhor bate é a porta do nosso coração. E a proposta de Jesus é bater a nossa porta, não forçar a porta, bater suavemente pelo tempo que for necessário, até que a gente ceda, até que, se não for por amor, será pela dor, abramos a porta e ele entrará, sentará conosco à mesa, ceará conosco e nós cearemos com ele, numa expressão de intimidade, de proximidade, de estar junto ao Senhor, mas o Senhor continua batendo a porta do nosso coração. E durante alguns séculos nós temos rejeitado Jesus, temos fechado a porta, não temos recebido. É João Evangelista que narra-nos no Evangelho, capítulo 1, versículo 11, dizendo, com relação a Jesus, que ele veio para o que era seu, e os seus nós não o recebemos. Rejeitamos Jesus, meus irmãos, ele bateu a nossa porta e nós não o recebemos. Talvez seja a hora de a gente interpretar melhor que essa porta é o coração, e que essa porta que é o coração precisa, só pode ser aberta individualmente por cada um. Mas ele disse a Deus que nenhum de todos aqueles que o Pai lhe deu haverá de se perder. João 6,39. Mas se nenhum se perderá, todos serão resgatados. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio, respeita o nosso momento, para que a decisão seja tão somente nossa. Esse quadro, essa tela que está aí na tela do computador, a tela, a pintura que está no computador, foi apresentada numa galeria de artes em Londres, e o autor dessa tela é William Home-Huth. Ele é de 1857, e esse pintor, quando colocou essa tela exposta, os companheiros, os críticos estavam ali para analisar o material, disseram, olha, Huth, tem um problema com o seu quadro. E Huth não entendeu, ele disse, olha, você esqueceu de colocar a tranca, a fechadura. E Huth riu, sorriu e disse àqueles homens que não esquecera, que na verdade a fechadura era só por dentro, porque essa porta representava o coração dos homens. Meus irmãos e minhas irmãs, é Natal. É hora de a gente permitir o nascer de Jesus no coração do homem, no nosso coração. Será que o nosso coração está aberto para receber Jesus? Será, meus irmãos, que a semelhança daquela noite de Natal, onde ouvimos os cânticos dos anjos, será que o nosso coração seria uma manjedoura? Será que estamos preparados para acolher o Senhor? Há uma fala de Jesus em João capítulo 14, onde nós costumamos dizer que é uma maneira que podemos usar segura para medir o nosso amor por Jesus. Ele vai dizer que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Temos guardado os mandamentos do Senhor?
Sim, será que nosso coração está disposto a acolher nessa noite, de novo, e em todas as noites, para que o Senhor nasça dentro de nós? É bem verdade, nós trouxemos de uma tradição romana a chamada guirlanda, sim, que enfeita nossas portas. Era um simbolismo romano que convidava as pessoas a terem saúde, desejavam saúde por meio dessa coroa de flores enfeitada. Coincidia com o chamado solstício de inverno, primeiro dia de sol, primeiro dia do inverno, né? Que foi atrelado à ideia do nascimento de Jesus, também atrelado ao Natal, por uma série de episódios que não nos cabe agora narrá-los aqui. Mas será que nosso coração está enfeitado para Jesus? Será que ele poderia ser acolhido com alegria, com festejo? Meus irmãos, será que nós parabenizamos o aniversariante? Quando vamos ao aniversário convidados por um amigo ou um parente, mesmo que não seja de alguém conhecido, fomos ali convidados pelo convidado. A primeira coisa que fazemos é procurar o aniversariante, congratulá-lo. Será que não daria tempo ainda? Daria sim de darmos os parabéns a Jesus. Será que o nosso coração não estaria enfeitado? Ou será, meus irmãos, que mais uma vez nosso coração será uma coroa de espinhos, aquela coroa de espinhos irônica? E sim, irônica, porque quando ele é julgado e Pôncio Pilatos inquire se ele é o rei dos judeus, Pilatos escuta: tu dizes, ele admite ser o rei dos judeus, não para o reino material, mas para o reino espiritual. Mas ele é condenado, ele é crucificado, ele é içado no madeiro e, ironicamente, é colocada sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Quando vimos isso, meus irmãos, nós temos uma certa rejeição, nos incomoda, mas será que não temos hoje ainda repetido a mesma coisa? Será que não temos algumas vezes com a nossa atitude crucificado Jesus? Sim, porque quando nós, por alguma razão qualquer, mesmo conhecendo o Evangelho, não agimos de acordo com a proposta do Cristo, será que essa atitude não seria uma negação? A mesma traição? Quem sabe nós não o mataríamos de novo? É por isso que lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, final do versículo 5, há uma fala de Jesus extremamente triste. Fala essa, parafraseada, trazida também pela passividade, pela psicofonia, ou psicografia, não sei, de João Evangelista. Mas a frase diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Rabi da Galileia veio nos deixar o evangelho de amor e de luz, o evangelho de redenção, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, e nós o abandonamos. É muito comum a gente encontrar nas religiões paralelas esse texto ser lido só até aqui. Tenho certeza que alguns de nós presentes aqui na live têm essa experiência, mas o texto tem um complemento, e o complemento é muito mais importante. Quando lá está dito: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, nos é dado o direito ao arrependimento. Nós podemos voltar atrás, nós podemos transformar essa coroa de espinhos numa possibilidade de tirarmos Jesus da cruz. Tirarmos a coroa e libertá-lo para que ele possa ser verdade dentro dos nossos corações. Quando Jesus pende a cabeça para o lado, e a hora é 9 do calendário romano, era às 3 da tarde, diz que ao morrer, ao entregar a Deus o seu espírito, fizeram trevas naquele momento. Ficou noite, houveram terremotos, o véu do templo se rasgara ao meio. E Pôncio Pilatos, agora sem ironia, mandou que colocasse uma placa sobre aquela cruz, com as iniciais: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Admitia ali, começava a admitir o seu próprio erro. Meus irmãos e minhas irmãs, a exemplo de Pilatos, não seria hora de que nos questionar? Será que o nosso coração está enfeitado para que o Cristo possa, como numa ideia de uma guirlanda, trazer-nos a saúde mental, o equilíbrio, a serenidade, nascer em nós?
Ou será que o nosso lado sombra ainda tem dividido essa guirlanda como se ela fosse uma coroa de espinhos, a ferir-lhe ainda a cabeça para que o sangue do Senhor derramasse sobre sua face? Será, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso coração seria uma manjedoura? Será que estamos dispostos a receber o Senhor em nossos corações? Sim, porque é Natal. Sim, podemos vibrar independente de históricos. É Natal. O Cristo nasceu. A promessa, a previsão, a profecia de Isaías se cumpre. E o Rabi da Galileia, no momento adequado, vem ao planeta, nós não entendemos, não recebemos, o rejeitamos, mas ele continua insistindo, batendo suavemente a porta, até que agora, melhores, mais evoluídos, mais habilitados, tivemos a condição de conhecer uma doutrina, a doutrina dos Espíritos, tão desafiadora, que agora nos convida, nos convoca a transformar o Evangelho em vida, fazendo do nosso coração uma manjedoura. Ou, meus irmãos, será que o nosso coração ainda continua sendo uma cruz? Mas eu queria trazer, naquela mesma sequência de ideias com a qual nós iniciamos, falando que são chegados os tempos, o sexto texto, aquele ainda no Evangelho, ainda no livro A Gênese, capítulo 18, item 1, aonde o codificador, em 1868, escrevendo o último livro do Pentateuco kardeciano, ele vai dizer: são chegados tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Meus irmãos, a hora é agora. Os tempos são chegados. O momento para que a humanidade se transforme, para que o mundo seja um mundo regenerado, onde nós conseguiremos, com extrema facilidade, quando vencidos o orgulho, o egoísmo e a vaidade, tomar ações que possam diminuir a diferença social, que possam priorizar a todos, a não ter o Natal de fome, mas o Natal de fartura, que todos possam encontrar-se livres das guerras externas, das guerras familiares e das guerras dentro dos seus próprios corações. Um reino de paz. E é interessante que aqui eu introduzi uma fala de Emmanuel no livro Fonte Viva, na lição de número 17, que tem como título Cristo e Nós. E Emmanuel coloca-nos assim: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Meus irmãos, a gente poderia desdobrar o que se espera por você, espera por mim, mas ele não tem tanto para dar, não. Ele não quer exigir mais do que você tenha, mas ele quer te convidar com o seu talento específico, com a sua boa vontade, com a sua força de trabalho, somar a um grupo maior para que esse evangelho chegue rápido ao coração de todos os sofredores do planeta. Então os homens esperam por Jesus e ele espera também igualmente pelos homens. E Emmanuel segue dizendo: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas regeneradas, sem almas redimidas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos ouvido tanto falar nas tribunas espíritas sobre essa transição planetária, sobre um novo mundo que se desponta, um mundo fraterno, um mundo justo, um mundo sem miséria, sem fome, um mundo sem guerra, sem armas, um mundo pacífico. Tanto temos ouvido falar e talvez não tenhamos entendido que a maior contribuição que podemos dar para regenerar o mundo é regenerar a nós mesmos. Me lembrei daquela história de Madre Teresa de Calcutá, inclusive está no filme que leva o seu nome, daquele repórter extremamente sincero e honesto, bem intencionado, queria uma entrevista com Madre Teresa. Ele tinha um anseio, e ele a admirava pelo trabalho que ela fazia voluntário, uma instituição recebendo doentes, enfermos, e ele vai em busca de Madre Teresa e não tinha uma facilidade, não foi fácil conversar com ela. Toda hora alguém a chamava, ela ia num leito, numa enfermaria, e andava de quarto em quarto. Mas quando o momento se fez propício, ele rapidamente aproveitou o tempo e disse: Madre Teresa,
Madre Teresa, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para colaborar com a paz do mundo? Madre Teresa, uma mulher de estatura pequena, olhou aquele homem mais alto e lhe disse: você realmente quer contribuir com a paz do mundo? Ela disse sim. Ele disse sim, minha irmã, quero. Então ela diz: então vá para casa. Vá para casa e ame a sua família. Meus irmãos, basta fazer o bem que está ao nosso alcance, enquanto, como disse Paulo, temos tempo, porque ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O que eu tenho de fazer de mais importante, é claro que há um trabalho exterior, de pregação do evangelho, há um trabalho de divulgação espírita, há um trabalho de doação de mantimentos e vestuários, mas há um trabalho mais importante, o trabalho quando eu construo em mim mesmo os valores do Cristo, quando em mim mesmo eu consigo construir o reino de Deus. Segundo Lucas, palavra de Lucas, escrita em Lucas, palavra de Jesus, 17:21, porque o reino de Deus está dentro de vós. Mas Emmanuel prossegue e conclui dizendo assim: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. E vai dizer o mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e o intensifiquem. Meus irmãos, o Senhor aguarda por você. O objetivo, a meta, somos nós, o nosso coração. Mas nós podemos, de alguma maneira, contribuir para que outros corações também se aconcheguem ao coração de Jesus. A minha esposa, a Delma, que muitos aí de Aperibé, os que estão na live já conhecem, ela conta uma analogia que eu sempre uso, eu gosto muito. Ela diz que a Terra seria uma grande enfermaria, onde todos nós estamos doentes. E a doença? As chagas da humanidade, orgulho, egoísmo, vaidade. Mas alguns de nós já temos uma condição melhor do que outros doentes. Já podemos levantar do leito, podemos abrir uma janela, contar uma história, entregar um copo d'água, sorrir. Podemos, mas todos nós adoecidos, todos nós necessitados, mas todos nós necessários, podemos sim ser parte desse grande exército de trabalhadores que vão conduzir a mensagem do Cristo para o coração da humanidade. Num texto paralelo, ainda do Fonte Viva, só que agora eles são 78, Emmanuel coloca-nos assim: observe, meus irmãos, a cada novo dia da tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. Cada novo dia da tua existência. E hoje, Natal de Jesus, 25 de dezembro, hoje é um desses dias. O que podemos fazer, meus irmãos? Quanta coisa ainda podemos fazer? Ainda resta-nos para terminar esse dia. Agora faltam quase aí 10 minutos para as 8. Nós temos ainda 4 horas e alguns minutos. Quanta coisa podemos fazer? Quantas coisas podemos fazer? Porque se nós procurarmos buscar a luz divina, ela nos virá pela felicidade que transmitimos aos outros. Quando Allan Kardec trabalha o tema ingratidão, na questão 938, 938A, ele traz um comentário, e nesse comentário ele diz-nos assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Meus irmãos, nós temos uma carência de amor. E o nosso maior amor a ser conquistado é o amor divino. É trabalhar o amor em nós mesmos para que um dia possamos sentir e equalizar o nosso amor ao nível do amor de Jesus. Por isso que ele nos disse: amai-vos uns aos outros da mesma maneira como eu vos amei. O Espiritismo vem então nos relembrar de que ele é nosso modelo, nosso guia em todos os momentos, e em especial para aprender a amar. Mas Emmanuel vai dizer: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. E vai adiante: um dos maiores gozos que lhes são concebidos na terra é o de encontrar corações com os que o seu simpatiza. Que bom, meus irmãos, quando vamos a Peribé, depois de um período distante, talvez a cada 6 meses, na época do presencial, ou a cada até mais, e encontramos companheiros que nos acolhem, que sorriem,
companheiros os quais nós amamos, embora não os conheçamos profundamente, mas isso é o verdadeiro amor, esse coração, meus irmãos, esse é o princípio que nos faz entender que os corações que nos simpatizam, veja o que diz Emmanuel no complemento, dá-lhe ela, assim a natureza, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Interessante aqui que no comentário de Kardec ele vai dizer: desse gozo está excluído o egoísta. Então, quando encontramos corações afins, quando vivenciamos um momento de harmonia, podemos ser amorosos, benignos, estamos vivenciando, antecipando uma realidade quando nós formos melhores e mais amorosos. Então, meus irmãos, é Natal de Jesus. E eu trouxe para a gente começar a fazer a conclusão um poema, uma poesia de Natal da Cora Coralina. Vou colocar na tela, faça a leitura, os companheiros acompanham quando Cora Coralina diz: enfeite a árvore da sua vida com guirlandas de gratidão. Coloque no coração laços de cetim rosa, amarelo, azul, carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores em seu semblante. Veja que bonito. Em sua lista de presentes, em cada caixinha, embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa um tostão. É hora, a hora é agora, enfeite seu interior, sejas diferente, sejas reluzente. O presente do perdão, da tolerância, da compreensão, da reconciliação, o presente de poder agora homenagear a Jesus com a nossa atitude renovada, com a atitude de quem deseja realmente que ele seja parte de nosso mundo, a nossa vida. Meus irmãos, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Nossos irmãos evangélicos criaram um verbo, e esse verbo chama-se entronizar. O reino, pessoal, dentro de nós. Mas nós podemos permitir que o Cristo sente-se no trono do reino no nosso coração, nos comande, que ele nos dirija. Então, meus irmãos, é preciso compreender que o Feliz Natal, acima de tudo, deve ser dado a Jesus, e reconheçamos isso. Agradeçamos ao Senhor esse projeto em andamento que visa buscar os nossos corações, que visa nos ajudar a encontrar o caminho da paz e da felicidade. Então, Feliz Natal, Jesus, mas também Feliz Natal com amor de Jesus, com o nosso amor, com amor para com o próximo. E, por fim, meus irmãos, Feliz Natal com Jesus, Feliz Natal com Jesus em nossos corações, para que ele possa nos iluminar, trazer a cada um de nós alegria, para que essa noite, para que esse dia de Natal que vivenciamos, possa continuar sendo perpetuado por todos os demais dias da nossa vida, nessa encarnação, com essa consciência plena de que se estamos aqui, o Senhor nos permitiu. E se ele nos permitiu, é porque, de alguma maneira, ele confia, ele sabe do nosso potencial de vencer o homem velho e permitir que o homem que ama, que tolera, que compreende, que perdoa, nasça intensamente em cada um de nós e promova as ações no bem e no amor. A gente vai convidar os companheiros a fazer a prece inicial. Pedimos desculpas aí por ter passado alguns poucos minutos, nos empolgamos aqui, mas fica a nossa gratidão aos amigos queridos do Centro Espírita Caridade e Virtude, pela oportunidade de trabalho, desejando a todos, além desse Natal, um novo ano de muita paz, de muita luz, de muito trabalho, de objetivo, de foco, para que possamos continuar ombreados, unidos, para divulgar o Evangelho do Cristo, quer presencialmente, quer transmitindo pela internet, quer em reuniões híbridas, quer seja reuniões virtuais. Mas que o trabalho não cesse e que a nossa atitude seja de dizer a Jesus: Senhor, nasce de novo em nossos corações. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar
eu vou colocar na tela essa imagem de Jesus nesse painel eletrônico. E vamos pensando no Senhor dizer: querido amigo da Galileia, mestre, divino irmão, em mais essa oportunidade, estamos aqui reunidos em tua presença, agradecidos por termos te percebido e sentido entre nós. Gratidão, Senhor, pelo teu evangelho. Gratidão pela tua vinda ao planeta. É bem verdade, poderias ter enviado um de teus emissários iluminados, mas preferiste vir para nos deixar o caminho a ser seguido. E agora, Senhor, depois de termos resgatado esse caminho por meio da doutrina dos Espíritos, nos dá a coragem, mestre amigo, de não desfalecer, de não voltar atrás, de não tropeçarmos mais nos enganos da culpa, do remorso, da ganância. Nos ajuda, Jesus, a vencer o egoísmo, o orgulho, a vaidade e transformar a nossa vida numa vida útil e feliz ao teu lado. Envolve-nos, Senhor. Nós queremos entregar em tuas mãos cada um dos internautas que agora se encontram conectados conosco, aqueles outros demais irmãos que não puderam, por alguma razão qualquer, estar aqui, aqueles companheiros que estão em hospitais, que estão em orfanatos, em asilos, os que enfrentam a prova da miséria, os que estão em presídios. Rogamos, Senhor, por todos eles, que de alguma maneira os eflúvios de luz que produzimos aqui nessa live possam chegar a esses corações em forma de uma onda de paz e de serenidade. Envolve-nos, Senhor. Ampara essa casa tão querida, o Centro Espírita Caridade e Virtude. Caridade e Virtude, que esses companheiros possam, Senhor, ser cada vez mais despertados para essa tarefa, para manter essa casa funcionando, para que ela seja sempre esse farol a iluminar tantos corações de encarnados e desencarnados. Ampara a diretoria, cada trabalhador, cada frequentador, que a tua luz, a tua paz seja sobre eles e sobre todos nós. E assim, Senhor, com essa oração, pedimos, agradecidos, permissão para dar por concluída essa transmissão de palestra pública virtual aqui pela internet. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, queridos, fica aí o nosso agradecimento e fica nosso desejo de poder breve nos reencontrar. Muita paz, muita luz a todos nós.